meus amores! Estamos começando mais uma semana de aula, que semana maravilhosa! Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa comigo, professora Andressa. É um prazer ter você mais uma vez aqui nessa manhã, tá certo? Espero que o seu dia esteja bom, que você já tenha acordado alegre, de bem com a vida. A gente vai iniciar uma aula de português muito legal, como sempre com a participação de vocês. Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, meus amores, como a tia Andressa sempre fala, sempre traz uma mensagenzinha para você no início da nossa aula. E ela trouxe hoje para vocês essa aqui, ó. Que maravilha iniciarmos mais uma semana de aula. E é muito bom ter você aqui. A tia Andressa morre de saudades nos dias em que a gente não se vê pela TV, tá bom? Então é muito bom ter você aqui. E seja bem-vindo. Vamos iniciar. Vamos ver quais serão as habilidades que a gente vai ver na nossa aula de hoje, o que a gente vai aprender. Bora lá? Nós vamos ativar os conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, interlocutores, o espaço, contexto de circulação, os propósitos comunicativos, a finalidade e o gênero. Vamos também identificar o tema de um texto. Vamos relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavra com sua representação escrita. Bora lá! Vamos agora para a nossa agendinha. O que a gente vai ver na aula de hoje, tia Andressa? Quais serão as nossas atividades? O que a gente vai ler? Então, vamos lá. Primeiro, a tia trouxe para vocês hoje uma leitura deleite do livro da gratidão. Depois, vamos ter a ativação dos conhecimentos prévios sobre o tema de hoje, a leitura e a compreensão da história A Girafa Sem Sono, a identificação do tema da história A Girafa Sem Sono, características do gênero história, vamos ver a leitura de palavras com a letra S e o reconhecimento das sílabas com a letra S nas palavras. Então, vamos lá para a nossa leitura deleite de hoje. Vamos prestar atenção nessa historinha que é muito legal. Bora lá! O livro da gratidão. Todos os dias eu penso em coisas pelas quais sou grato. Sou grato pelo meu cabelo, porque ele me faz ser único. Sou grato por minhas orelhas, porque elas me deixam ouvir. Palavras como eu te amo. Sou grato pelo meu jardim, porque ele me faz ver os animais e as plantas crescendo. Sou grato pela minha sombra, porque ela me faz parecer mais alto. Sou grato pela espuma do banho, porque ela me deixa bem limpinho. Sou grato por meus amigos, porque eles me fazem sorrir. Sou grato por meus bichos de estimação, porque eles me mantêm aquecido. E sou grato pelas férias, porque eu posso conhecer novas pessoas e lugares diferentes. Amanhã na nossa aula nós vamos continuar descobrindo sobre o que mais nós podemos ser gratos. Mas eu vou colocar uma perguntinha para vocês. E você aí de casa, é grato pelo quê? Pense aí e responde rapidinho para quem está do seu lado. Por que você é grato? Por quem você é grato? Pelo quê? Tá bom? A tia Andressa, por exemplo, é grata por ter você aqui todas as manhãs com ela. Então, amanhã a gente continua essa história. Agora, a tia trouxe para vocês uma imagem bem legal, não é? A professora, ela está aí com os alunos contando histórias. Vamos conhecer juntos a história de hoje? Vamos lá? A tia trouxe algumas pistas sobre essa história. Primeiro, quem aí de casa gosta de histórias com animais? Quem aí gosta? Levanta a mão. Quem gosta de histórias com animais? Muito bem, muitos coleguinhas gostam. A tia quer saber se você gosta de dormir. Você gosta? Se você gosta de dormir de dia ou se você gosta de dormir de noite? Mas eu tenho certeza que todo mundo gosta de dormir em algum horário, não é? Então, bora lá. Te trouxe mais uma perguntinha. Você gosta de dormir na rede, no colchão, na cama ou em qualquer outro lugar? Em que lugar você gosta de dormir? Tem coleguinhas que gostam de dormir na cama, tem coleguinhas que gostam de dormir na rede.
Mas por que a tia Andressa está fazendo essas perguntinhas? Por que será? Vamos prestar atenção na nossa história de hoje, que aí vocês vão descobrir. Mas a tia trouxe para vocês uma última perguntinha, que diz assim: vocês imaginam sobre o que vai ser a nossa história de hoje? Observe essas perguntinhas que a tia Andressa fez. Se você gosta de animal, se você gosta de dormir, onde você gosta de dormir e do que será a nossa história de hoje. Vamos descobrir? Vamos descobrir juntos agora! Prestem bastante atenção na história que a tia trouxe hoje para vocês. É uma história bem legal e chama-se A Girafa Sem Sono. Vamos ouvir? Prestem atenção, a tia Andressa vai ler agora. Naquela noite, enquanto todos os animais da floresta já estavam dormindo há muito tempo, a girafa Genoveva andava para lá e para cá e não conseguia pegar no sono. É falta de um bom travesseiro, falou uma árvore que estava por perto. Mas eu tenho um para você. É só encostar sua cabeça no meio destes dois galhos e você dormirá sossegada até o dia amanhecer. É verdade! Como é que eu não tinha pensado nisso? Disse a girafa e encostou a cabeça no meio dos dois galhos da árvore. Mas logo em seguida pensou: eita travesseiro duro que eu arranjei! Nunca vou conseguir pegar no sono com um travesseiro tão duro como este. Que tal então você encostar a cabeça em alguma coisa mais fofa e macia para dormir? Falou uma nuvem que estava de passagem. É verdade, como eu não tinha pensado nisso, disse a girafa Genoveva e encostou a cabeça na nuvem. Mas logo em seguida pensou: e se essa coisa fofa e macia derreter e virar chuva? Onde vai parar minha cabeça? Nunca vou conseguir pegar no sono com um travesseiro tão mole como esse. Pois é, falou a lua, que estava olhando a cena toda. Comigo você dormirá tranquila e segura, e ainda posso embalar seu sono andando pelo céu até o nascer do sol. É verdade! Como eu não tinha pensado nisso, disse a girafa e encostou a cabeça na lua. Mas logo em seguida pensou: nunca vou conseguir pegar no sono com um travesseiro tão torto como este. Esqueça essa bobagem de travesseiro e conte as estrelas. Falaram todas as estrelas ao mesmo tempo. Esta é a forma mais segura e garantida de alguém pegar no sono. É verdade, como eu não tinha pensado nisso, disse a girafa e começou a contar as estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, por onde foi que eu comecei? Vou ter que contar tudo de novo. 1, 2, 3, 4. E a girafa ficou contando e se atrapalhando, começando tudo de novo e nada de pegar no sono. Enquanto isso, o dia foi clareando e as estrelas quase sumindo. Então, a girafa Genoveva pensou: está na hora de descansar. Quando as estrelas voltarem, vou ter muito trabalho pela frente. Fechou os olhos e dormiu. Esta é uma história de Liliana e Michele e a Coca. E aí, vocês gostaram da história? Não é legal a história que nós acabamos de conhecer da girafa Genoveva? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Vamos falar um pouquinho sobre o texto? Vamos relembrar do que o nosso textinho fala? O nosso textinho de hoje fala? Bora lá! A tia vai colocar algumas perguntinhas para vocês e vamos ver se de fato vocês prestaram atenção na nossa história. Ela não é muito legal? Então vamos lá! Primeira perguntinha que a tia faz para vocês é se vocês lembram qual o título da nossa história.
Digam aí pra tia qual era o título? Muito bem! O título da nossa história, como vocês acabaram de dizer aí, era A Girafa Sem Sono. Muito bem, meus amores. Estão de parabéns. Tia vai colocar mais uma perguntinha e vamos ver se vocês estão prestando atenção. Onde essa história acontece? Ela acontecia em algum lugar. No iniciozinho da nossa história, a tia falou um dia que ela acontecia. No zoológico, será? Muito bem, não, ela não acontecia no zoológico, ela acontecia na floresta. Isso aí, prestaram atenção. Bora para mais uma perguntinha. Quem são os personagens da história? A gente já sabe que tinha a girafa, mas tinha outros personagens que apareceram no decorrer da história, dando sugestões para a girafa Genoveva, não foi? Quais foram? As estrelas, quem mais? A árvore, quem mais? Bora ver se vocês lembram? A girafa Genoveva, a árvore, a nuvem, a lua e as estrelas. Esses são os personagens da nossa história. Vamos ver se a tia trouxe mais uma perguntinha? Bora lá. Próxima perguntinha. Qual o tema da nossa história? Do que nossa história fala? De uma girafa, mas o que especificamente dessa girafa? Muito bem, fala de uma girafa que estava sem sono, que não conseguia dormir. Então, o tema da nossa história é uma girafa que estava sem sono. Muito bem, meus amores, vocês estão, ó, de parabéns. Mas a tia trouxe mais perguntinhas para a gente conhecer um pouquinho mais a história, poder adentrar no tema de hoje, no gênero textual de hoje. Bora lá ver? Bora lá! Nós vamos conhecer o gênero textual que nós vamos trabalhar. Mas, antes de conhecer ele, vocês lembram o tema que nós estávamos trabalhando na semana passada, quando a gente retornou às nossas aulas? Muito bem, nós estávamos trabalhando as histórias em versos. Será que vamos continuar? De acordo com o texto lido, vocês já poderão perceber que a gente vai mudar o gênero textual, não é mesmo? Nós vamos trabalhar essa semana o gênero história. Tia, mas o que é esse gênero história? Para que ele serve? O gênero história, o nome já fala, ele conta uma história, ele apresenta para você uma narrativa. E toda narrativa, todo texto, toda história, ele tem que ter, na narrativa, ela tem algumas características, como por exemplo, tem que ter personagens. Nessa história nós temos personagens? Temos, a gente viu no slide anterior. Nós temos que ter o tempo. O que é esse tempo, tia? É quando a história acontece. Ela aconteceu de dia, ela aconteceu numa manhã, ela aconteceu numa tarde, numa noite, como foi? No texto vocês perceberam, né? Que essa história ela se passa em que momento? À noite, muito bem, ela se passa à noite. Então esse é o tempo. Nós temos o espaço. O que é o espaço? É onde a história acontece. A nossa história ela aconteceu aonde? Em uma floresta, muito bem. E nós temos que ter as ações nessa narrativa. É o que vai acontecer durante toda a história. Nós vamos conhecer esses elementos um por um daqui a pouco, tá bom? E aí, e outra coisa muito importante do nosso gênero história é que além dele ser um texto narrativo, onde ele narra, ele conta uma história, essa história ela precisa ter um início, um meio e um fim. Precisa ter uma cronologia, precisa ter o início da história, o meio da história e o fim da história, tá bom? A gente vai conhecer isso tudo aos poucos. Eu tenho certeza que vocês vão entender direitinho. Bora lá continuar? Bora agora ver isso na prática. Nós vamos verificar agora o que nós temos com relação ao que a tia falou no slide anterior, no texto da girafa. Vamos ver se a gente tem tudo que a tia falou? Primeiro, a história tem personagens? Sim ou não? Muito bem, sim. Então a história tem personagens. Bora para o próximo ponto. Vamos lembrar quem são os personagens da nossa história? Vamos ver se a gente lembra? Primeiro nós temos a girafa. Girafa Genoveva. Depois, muito bem, nós temos a árvore. Depois da árvore, o que aparece? A nuvem. Depois, a lua. E por último, o que aparece na nossa história?
As estrelas. Então, nós sabemos que temos personagens e na nossa história eles são a girafa genoveva, a árvore, a nuvem, a lua e as estrelas. São esses os personagens da história. Bora continuar. A história, ela acontece à noite ou ela acontece de dia? Muito bem, a gente viu direitinho que a girafa estava sem sono, todo mundo já estava dormindo. Então, era o quê? Na floresta era noite. Então, a história acontece à noite. Vamos para mais uma perguntinha. Então, temos o tempo na história? Temos sim, tia Andressa, só sim. Nós temos o tempo na história, nós sabemos quando ela acontece. Então, nós temos o tempo. Muito bem. Bora para mais uma perguntinha. A história acontece em algum lugar? É o espaço, o lugar. Acontece? Onde é, meus amores, que a nossa história acontece? Muito bem, acontece na floresta. Então, sim, nós temos um lugar. E agora, onde acontece a história? Na floresta. Vocês já me responderam, mas vamos ver? A tia trouxe 3 lugares. A história ela acontece na escola, na praia ou na floresta? Acontece na floresta. Vai marcar um X. Vocês já me responderam, acontece na floresta. Muito bem. Então, vamos continuar. O que acontece no início da nossa história? Que foi para dar o início da nossa história, o que foi que aconteceu? Isso, a girafa estava sem sono. Então, o que acontece no início? A girafa queria dormir, mas ela não conseguia pegar no sono. Então, a gente já sabe o início da nossa história. Depois, o que acontece depois disso? Começaram a surgir os personagens e eles começaram a o quê? Dizer lugares, muito bem, onde a girafa poderia dormir, não foi? Então, o que foi que aconteceu depois? Alguns amigos da girafa tentaram ajudá-la, muito bem. Então, ó, o meio da história. E aí, vamos descobrir agora o que vai acontecer no final da história. O que acontecia? A girafa, de tanto contar estrelas, ó, sentiu sono, pegou no sono, amanheceu, não foi? Então, a girafa contou as estrelas até dormir. Então, ó, início, meio e fim da história. No início, a girafa estava sem sono. No meio da história, começaram a surgir os nossos personagens da nossa história. Não foi? E aí, cada um queria ajudar a girafa de alguma forma. E no final da história, a girafa começou a contar tanta estrela que ela teve sono e dormiu. Muito bem, ó. Então, nós podemos afirmar que a história houve muitas ações. Nossa história teve um começo, teve um meio, teve um fim. Aconteceram várias coisas nessa história? Aconteceram. Então, ó, sim, nós podemos afirmar sim. Muito bem. Bora continuar. Já falamos do nosso gênero textual. Na nossa aula de amanhã nós vamos falar um pouquinho mais, vai ter mais história para a gente conhecer. Agora nós vamos conhecer a letrinha desta semana. Semana passada nós estávamos trabalhando uma letra. Não estávamos? Estávamos sim, quem lembra? Muito bem. Hoje nós vamos começar a trabalhar uma nova letrinha S. E a tia trouxe para vocês a escrita da letra S nas 4 formas que nós conhecemos. E o som da letra S, vocês sabem como é? É ó. Esse é o som da letra S. S de sono. S de sorvete. Toda letra nós sabemos que tem a sua família silábica, não temos? Então vamos agora, junto com a tia Andressa, levar o S até a vogalzinha indicada e descobrir qual é o som que ela faz, como é a sílaba que ela forma. Bora lá. S com A, eu formo sa. O S com E, formo sé. Muito bem, vamos falando com a tia. Com I, formo si. Muito bem. Mais O,
forma o sol. E o S mais o U forma o SU. Vamos ver a família silábica do S? Vamos ler com a tia? Sa, Sé, Si, Só, Su. Muito bem. Agora, a tia trouxe para vocês 5 imagens. Vamos juntos com a tia escrever o nome dessas imagens. A tia vai mostrando a imagem e você vai me dizer que imagem é essa, tá bom? Essa primeira imagem, nós temos a imagem de um sapo. Vamos ver como é que a gente escreve a palavra sapo? Dessa forma, ó, sapo. Que imagem é essa que as garotas usam no cabelo? A tia Andressa usa. É um secador. Vamos ver como é que se escreve, ó? Secador. A terceira imagem, nós temos um sino. Muito bem, nós temos um sino. Depois, nós temos um sorvete. Muito bem. E por último, nós temos um delicioso suco. Agora, tia, quer que você leia novamente essas palavras com ela e nós vamos destacar a sílaba da letra S que tem em cada palavra. Bora ler primeiro? A primeira palavra é um sapo, depois secador, sino, sorvete e suco. Em sapo, qual é a sílaba que eu tenho da letra S? Eu tenho o sa, muito bem. Em secador, qual é a sílaba que eu tenho? Sé, exatamente. Em sino, qual é a sílaba que eu tenho? Si, muito bem. Em sorvete, qual é a sílaba que eu tenho? Sol. E em suco, eu tenho o su. Muito bem. Vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre a nossa família silábica do S? A tia trouxe agora os nomes e nós vamos ligar os nomes às imagens. Vamos ler primeiro os nomes para a gente depois observar onde é que está a imagem adequada? Bora lá. No primeiro nome eu tenho o sapo, depois sete, depois sino, depois sofá e por último suco. Então tem o sapo, sete, sino, sofá e o suco. Onde é que está o sapo? Aqui embaixo? Aqui, muito bem. Então eu ligo. Sete, onde está o sete? Ó, lá. Vamos ligar para o sete, muito bem. Sino, onde é que está o sino? A última, tia, muito bem, ligo para o sino. Sofá é o meu primeiro, vou ligar. E sobrou o suco, muito bem. Vamos continuar vendo um pouquinho mais? Nós vamos completar agora esse quadro fonológico. A tia trouxe para vocês 4 palavrinhas e vocês vão me dizer a sílaba inicial de cada palavra e a sílaba final, tá bom? Bora ler primeiro as palavrinhas com a tia? Bora lá. Sapeca, salão, sino e sono. Mais uma vez com a tia. Sapeca, salão, sino e sono. Sapeca. Qual é a primeira sílaba, o primeiro som? Sa, muito bem. Sapeca. O último som, a última sílaba? Ca, muito bem. Salão. Qual é a primeira sílaba? Sa de novo. E a última sílaba? O lão. Muito bem. Sino. Qual é a primeira sílaba? Si. Sino. A última sílaba é o nó. Muito bem. E sono. Qual é a primeira sílaba? Sol. E a última é o nó. Muito bem, meus amores. Vamos ler as palavrinhas abaixo e descobrir as sílabas da letra S? Bora lá exercitar mais um pouquinho? A tia trouxe uma lista de palavras para a gente ler.
Mas antes, vamos ver a família silábica mais uma vez, ó. Vamos ler com a tia? Sa, sé, si, só, su. E a tia trouxe o são também, muito bem. Bora ler a primeira palavra. Qual é a primeira palavra? Sacola. Vamos ver qual é a próxima palavra? Qual é a próxima palavra? Semana. Depois, sinuca. Depois, sopa. Agora, suco e por último, pensão. Bora lá? Sacola, semana, sinuca, sopa, suco e pensão. Sacola eu tenho o sa. Semana eu tenho o sé. Sinuca, tenho o si, muito bem. Sopa eu tenho o só, muito bem. Suco eu tenho o su. E pensão eu tenho o são. Muito bem, meus amores. Vamos agora ver o que foi que nós aprendemos hoje, na nossa aula de hoje. Vocês gostaram da nossa aula? Nossa aula, infelizmente, está chegando ao fim. Mas amanhã nós estamos de volta. Mas antes, vamos ver o que foi que nós aprendemos na nossa aulinha de hoje? Bora lá! Nós fizemos a leitura e a compreensão do texto A Girafa Sem Sono. Estava muito legal, não estava? Te gostou muito desse texto? Nós identificamos o tema de um texto, identificando as características do gênero textual história. Você diz assim, ó, mamãe, agora a tia Andressa me apresentou um novo gênero textual. Eu não estou mais estudando aquele gênero da semana passada, não. Eu estou estudando um novo, tá certo? Nós também conhecemos a letra S, a família silábica da letra S. Fizemos também a leitura de várias palavras com a letra S. Vocês ajudaram a tia a resolver várias questões, não foi? E nós reconhecemos as sílabas da letra S nas palavras, tá bom? Então, a tia Andressa se despede de você nesse momento. É um prazer imenso ter você aqui. Te espero amanhã, sem falta, tá bom? Para a nossa aula de língua portuguesa. Vou estar aguardando você ansioso. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até amanhã.